é fazer prosseguir o conteúdo, né? Nós estamos estudando a filosofia da Idade Média, uma filosofia que foi desenvolvida durante a Idade Média. A gente já percebeu que durante a Idade Média a Igreja Católica, né, tinha um poder um pouco relevante no que diz respeito a toda a estrutura da sociedade e, naturalmente, a filosofia, como parte da sociedade, também sofreu as influências e as determinações da Igreja Católica, certo? E nesse período, que foi cerca de 1000 anos, né, nós tivemos os 3, 4 primeiros séculos ali, que foi, então, desenvolvida uma filosofia chamada patrística, ou seja, filosofia dos padres da igreja, com grande influência de um autor, tem outros, né? Mas com um autor chamado Santo Agostinho. E com base nas teorias do Santo Agostinho, nós temos tanto uma base filosófica, de uma investigação filosófica, quanto também de uma teoria do cristianismo, uma forma de ser cristão, que foi então definido para a igreja, para as igrejas cristãs, né? Porque do mesmo jeito que foi influenciada a Igreja Católica naquele momento lá, foi influenciado também a Igreja Assembleia de Deus lá em 1911, né, quando ela foi criada. Então, ou seja, a tese do Santo Agostinho diz respeito ao cristianismo. Então, as igrejas cristãs, elas acabam indo em Santo Agostinho para ver ali o fundamento daquilo que tem que acontecer. Claro que tem alguns desvios, desdobramentos e outras questões nesse sentido. Mas aí eu quero que vocês lembrem, né, daquilo que nós conversamos algumas aulas passadas aí, daquela relação entre a fé e a razão, certo? Então, lá em Santo Agostinho, uma recapitulação para a gente passar agora para o próximo assunto que eu vou te falar aqui. Qual que era, então, numa relação de, vamos dizer até de concorrência, né, de importância, o que era mais importante, a fé ou a razão, lá em Santo Agostinho? A fé. Lá era fé. Sim. Então, eu vou desenhar aqui, né? Desenhar a questão aqui para a gente ver essa situação. Eu tenho a fé, deixa eu já logo jogar para vocês verem na tela aqui o que eu estou querendo que vocês vejam, para ver essa situação aí. Porque, além de tudo, né, a gente tem que definir a palavra razão, porque ela não está tão clara assim, entendeu? Você entende o que eu estou falando? Porque a razão não está tão clara assim, porque em um determinado momento, razão é uma questão filosófica, outro determinado momento, razão é uma questão de fé, outro determinado momento, razão é uma questão de ciência positivista moderna, certo? Eu quero agradecer as pessoas que estão com a câmera ativada aí, isso é muito bonito, isso é muito bom, isso ajuda, tá? E aqueles que ainda não ligaram, se estou agradecendo, né? Fica uma aula mais sincera, fica uma realidade online, virtual, ao vivo, mais sincera, uma vez que a gente está nos vendo, né? Que seria o mesmo que nós estivéssemos fazendo lá na aula presencial dentro da escola, né? Isso é fato. Então, você está vendo aqui, eu tenho a questão da... Eu vou deixar aqui desse pequenininho, um pouco maior aqui, para a gente fazer aqui o desenho para ter o entendimento que eu queria pensar aqui com vocês. Se o meu negocinho obedecer. Pronto, obedeceu. Razão. Ok? Então, lá no primeiro momento que nós estamos falando, na patrística, certo? Na patrística, nós temos uma situação em que se coloca a questão racional, e a questão racional aqui, nesse momento, tem uma razão filosófica, certo? Que é para fazer argumentos e o entendimento das questões como elas são. Mas a fé, ela é muito mais importante, entendeu? Então, olha o tamanhozão da fé aqui, para que a gente, então, possa entender essa situação, certo? E agora, o que acontece? Vamos falar aqui na escolástica, porque é justamente o tema que eu quero tratar, que é o tema de nós estudarmos aqui hoje. Escolástica. Vamos já definir essa palavra aqui. Vem de escolé, né?
Que palavra em português que parece com essa? Escola. 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 Mas não é a escola que os senhores estão, que as senhoritas estão. Aqui diz respeito à universidade, certo? Então, escola, originalmente, então, é universidade. Aonde vocês estão agora, naquela época era chamada de ginásio, certo? Ginásio. E hoje você tem o ginásio para os esportes, mas lá na Grécia a educação era com base no esporte, entendeu? Então o que te ensinar para o menino naquela época lá? Esporte. Tanto o esporte para participar das Olimpíadas, né? O triatlo, o pentatlo, né? As 5 modalidades, 3 modalidades, enfim. Ou o esporte para treinar o sujeito para a guerra. Eram essas duas questões que se ensinavam ali, basicamente. Então, por isso que hoje você está, conforme aquele conceito, no ginásio. Em latim, gymnasium, né? E a escolé, que é escola, seria os ensinos ou a educação superiora. Beleza? Isso aqui tudo já está fazendo parte do contexto, do conceito que nós estamos aqui. E aí, como professor, trata-se? Sim, pois não. Então, a função desse negócio escolástico aí, tipo assim, juntando isso aí tudo, era tipo, colocar um raciocínio lá nas pessoas e colocar ele para estudar a Bíblia, essas coisas, ou não? Não tem nada a ver. Então, aí que está a questão. Agora ainda está a questão da fé, certo? E ainda está a questão da razão. A razão ainda é filosófica, certo? Filosófica. A razão ainda é filosófica. Só que na relação entre fé e razão, nesse momento, eu tenho que dar um jeito de colocar aqui para ficar que você veja, olha, fé e razão. Do jeito que eu estou colocando aqui, qual que está entre fé e razão? Como é que está a relação entre elas? A fé ela tá menor do Agora, eu que acho a que elas razão. Então Ou tem como dar. igual, não sei. Eu Pode acho que elas falar. estão andando juntas agora. É isso aqui que eu quero falar com vocês. Entendeu aqui o meu desenho? Então, qual que é a relação que se estabelece? As duas estão iguais. As duas estão iguais, justamente. Na patrística, a fé maior, razão menor. Na escolástica, é para equiparar as duas. Deixa eu já falar o que eu tinha que falar lá no último momento da aula aqui hoje. O São Tomás de Aquino, que é o representante, um dos representantes principais dessa corrente, São Tomás de Aquino. Entendeu? Ele disse o seguinte: a fé precisa ser explicada pela razão. A fé precisa ser explicada pela razão, na mesma medida que a razão precisa dar conta de entender a fé. Por isso está no mesmo nível. Entendeu? Mas olha, nós estamos falando de um padre, né? De um padre católico que se desenvolveu aonde? Olha lá, no alto nível superior dos estudos. Entendeu? Então isso tem que ficar evidente e claro. Pois se você tem uma fé em alguma coisa que você não dá conta de explicar essa coisa, então não é digno de acreditar. Entendeu? Mas também, se você está pensando em alguma coisa aí pela sua razão, e essa coisa não te leva a pensar em Deus, você também não pode pensar nessas coisas. Tá claro a exposição, menino? Então, tá claro? Fé e razão no mesmo nível. A razão tem que explicar a fé, né? E a fé tem que iluminar a razão. Lá no Santo Agostinho era muito mais importante que a fé iluminasse a razão, né? A razão que não tem nada com a fé, para Santo Agostinho, é uma razão, é um conhecimento que seria de ordem supérflua, de ordem ruim. Beleza? Então, dita essas questões iniciais, que são as principais que eu acho que tem que ficar para vocês aí, vamos dar uma olhada naquilo que a gente preparou para vocês aqui como texto, para que ficasse, então, esse entendimento para a gente seguir.
O principal sujeito que eu disse para vocês é o Santo Tomás de Aquino. Nós temos uma imagem dele aqui, uma imagem, eu esqueci o nome dessa técnica aqui, mas então olha aqui. Você está vendo aqui as roupas dele, certo? As roupas dele aqui são as roupas de uns padres da Igreja Católica que existe até hoje, né? Padres e irmãos, são os dominicanos. Dominicanos, certo? Então, ali na cidade de Goiás, não sei se vocês já foram lá, aquela única igreja que tem torre, sabe? Uma igreja passa na frente da Cora Coralina e sobe, tem uma igreja lá em cima, no Largo do Rosário. Aquela é uma igreja que é dos dominicanos, entendeu? Os padres que cuidam ali são os dominicanos. Sim, Kelita. Na antiga cidade, a gente fez um passeio na cidade de Goiás. Essa igreja, eles chamavam de as igrejas dos negros, verdade? Sim. Ela é uma que lá em Goiás, inclusive, tem até hoje uma sociedade dos pretos, não sei o quê. Alguma coisa nesse sentido aí. Era uma das igrejas que, primeiramente, ela foi criada, que só ali, só os negros podiam ir só nela, né? Só participava dela. E tinha um terço, aquela coisa toda. E diz até hoje a festa, viu? Eu não lembro que data que faz muitos anos que eu... Mas tem lá esse grupo vivo e que tem essa memória lá. Sabe, mas na verdade, verdadeira, a igreja que eles construíram foi destruída já, entendeu? E depois, que já num contexto que já podiam qualquer um em qualquer igreja, eles começaram a ir nessa igreja do Largo do Rosário, dos dominicanos. Tá? Mas tem toda essa história que você acabou de contar aí mesmo. Então, esse aqui é o São Tomás de Aquino, ele é dominicano. Então, veja bem, esses aqui são uns padres, uns irmãos, que têm a roupa branca, tá vendo? A roupa branca. Essa parte preta que você está vendo por cima aí é uma capa que eles só usam em momentos de festa, em momentos de celebração importante. Eles jogam por cima esse manto, essa capa preta aí. Então, vamos seguir aqui. Olha, você está estudando inglês, né? Então, olha aqui, ó. The bread of angels becomes the bread of men. Quem traduz? Eu ouvi falar que tem um de vocês que é fluente em inglês, né? Ou não? Tem um estrangeiro entre vocês ou não? Ou estou enganado? O que é bread? É pão. É pão, né? Pão dos anjos. São bem-vindos. Becomes, transforma, né? Se torna. Se torna o pão dos anjos. Perfeito, obrigado. Então, o pão dos anjos se transforma em pão dos homens. Então, pensa numa interpretação para essa frase, né? Para essa questão aqui, você tem uma ligação entre os homens e os seres celestiais, né? E que se faz conforme a questão da fé e a razão, né? Aquilo que alimenta os anjos também alimenta os homens. E o que alimenta os anjos? A própria proximidade deles com Deus. E se você se aproxima de Deus, você, naturalmente, também vai estar alimentado na mesma categoria e nível dos anjos, né? Então, ou seja, é mais do que uma aula de filosofia, é uma pregação religiosa, né? Para que você se torne um bom cristão. Então, veja bem. Olha só. Bom, a introdução aqui, nós temos falado de escolástica, né? Falamos aqui num período da Idade Média, que eu já expliquei para vocês, que tem a ver com a filosofia desenvolvida nas universidades, baseada na escolástica. Filosofia desenvolvida nas universidades medievais, baseada na Razão. Não, a própria filosofia já é a razão, Vitória. Na escolástica. A escolástica nós estamos definindo, Kelly. Tá. A escolástica é uma filosofia desenvolvida nas universidades medievais, baseada na Fé? Na fé. E que fé? A fé cristã, justamente isso mesmo. Então, mais ou menos lá por volta do século IX até o século XVI, entendeu? Então, finalizou aí. E foi justamente a ponte para as ciências modernas.
Foi justamente nessa época que nasceram aí as faculdades de Química, de Medicina, de Biologia, de Física propriamente dita, entendeu? Então foi no momento em que nas universidades só se estudava filosofia, só se estudava literatura, e agora, com esse contexto escolástico de elevar o patamar da razão, começaram a se estudar também outras coisas. Coisas essas que Aristóteles chamavam de ciências subsidiárias, entendeu? Porque o Aristóteles, lá no século 4 antes de Cristo, dizia que existia o quê? Um único conhecimento que precisava ter. Qual que é? Filosofia. Você, estudando filosofia, você sabia tudo. Não precisava de saber mais nada. Por quê? Porque tudo se processa aqui na razão, na ideia, no entendimento. Agora, tem umas ciências aí que não dá para processar aqui. Eu preciso de um binóculo, eu preciso de um microscópio, eu preciso de fazer uma reação, eu preciso de fazer um teste, entendeu? Então não dá para fazer só aqui na cabeça. Aí essas ciências que o Aristóteles chamou de subsidiárias são essas ciências da natureza, né? Ciências naturais, que é as tretas que a gente tem aí com a Beatriz, com a Rosimar, né? As tretas que a gente faz de vez em quando para dizer. Então existe uma ciência que sabe de tudo e sabe tudo só na cabeça, e dá para saber na cabeça, e as ciências delas, as ciências de vocês, que precisa de ficar fazendo experimentos e testes e observações e análises e tal, né? Mas é justamente essa a ponte, gente. No momento em que antes disso, só estudava filosofia e teologia, agora começa a se estudar medicina, química e tal, em nível superior. Professor, mas antes não tinha médicos? Tinha, mas não se estudava na faculdade para ser médico. Né? O médico era aquele que fazia ali, dava o remédio, ficava observando a reação, né? Fazia uma intervenção, mas não se estudava na faculdade para isso. E agora a gente já tem um contexto em que se tem os estudos específicos dessa área para que se forme as pessoas na questão das ciências da natureza. Certo? Então aqui, olha só, importante dizer que a busca de harmonização entre fé cristã e a razão, certo? Fé cristã, no momento, é o catolicismo, não tinha outra, né? E a razão, a própria filosofia, de modo geral, né? E aí o problema básico é a especulação filosófica. O que é a especulação filosófica? É colocar dúvida, né? Mas é assim? E a primeira pergunta, Deus existe? Primeira pergunta básica de toda a argumentação filosófica, né? Deus existe? E aí o São Tomás de Aquino, como um bom padre que era, ele falou, não, agora eu vou então dedicar todo o meu trabalho para provar a existência de Deus. Ele escreveu o resultado do trabalho dele numa suma, escrito Suma Teológica, é o título da obra dele. O que é suma? Alguém sabe o que é suma? Ou o sumário de um livro. O que é o sumário? É onde tem todos os negócios lá do livro, as páginas certinho, tudo. Os títulos, São informações para facilitar a pesquisa para saber melhor sobre o que está se tratando em tal página. Certo. E agora, é muito grande o sumário ou é algo em relação ao tamanho do livro, uma coisa pequena? Eu acho que em relação ao tamanho do livro, pequeno. Pequena. Então, suma vem de sumário, que é um resumo. É uma coisa relativamente pequena. Só que a Suma Teológica que o Santo Tomás de Aquino escreveu são 7 volumes de mais ou menos 500 páginas cada. Entendeu? Então foi só o sumário, só o resumo daquilo que ele pesquisou e entendeu sobre aquilo que tem que explicar aqui agora, que é a prova da existência de Deus. Entendeu? Então, sobre essa prova da... Oi? Sobre essa prova da existência de Deus, aqui a gente resumiu, né? Tirou aqui 5 itens básicos que ele utilizou para fazer essa comprovação da existência de Deus, certo? Então, como é que são esses 5 itens básicos que ele aproveitou também lá do Aristóteles, certo? Porque, veja bem, o Santo Agostinho... Bom, vamos começar aqui.
Quais são os primeiros filósofos assim mais importantes que mantiveram sistemas filosóficos aí para frente? Primeiro ano do ensino médio, o que você estudou lá? Quais foram os primeiros filósofos? Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim. Não. Você respondeu... Sociologia da sociologia. Foi a resposta certa com a pergunta errada, né? É Platão, Aristóteles. E Sócrates. Não é? Mas antes dele teve um dos importantes, que foi o primeiro que vocês estudaram mesmo, ou pelo menos deveria ter estudado, que eram os físicos. Parmênides e Heráclito. Lembra deles? Sim, professora, a gente estudou esses também. Sobre a origem do mundo, aquela coisa toda lá. Aí depois veio essa turma aí que mudou o assunto, que é o Platão e o Aristóteles, certo? Aí veio a Idade Média. O Santo Agostinho, ele pegou as ideias lá da Antiguidade. O Santo Agostinho pegou as ideias do Platão. Do Platão, ótimo. Ó, vocês têm que saber isso, vai ter prova semana que vem e vai estar perguntando coisas assim. Presta atenção, estuda, revisa a matéria, ok? E o São Tomás de Aquino assumiu as ideias do... Nós estamos falando agora? Do... Santo Agostinho. O Santo Agostinho assumiu as ideias do Platão. E agora o São Tomás de Aquino assumiu as ideias do... Aristóteles. Aristóteles, perfeito. E aí o Aristóteles, lá na teoria dele, ele falou que tudo que existe porque tem 4 causas. A teoria das 4 causas em Aristóteles. Professor, você não tá... O Aristóteles é no século IV a.C. Nós não estamos falando do São Tomás de Aquino, que é no século VI depois de Cristo. Por que está falando de Aristóteles aqui agora? Uai, simplesmente, se você já lembra isso aqui, beleza, ótimo. Agora, se não lembra, a gente tem que lembrar aqui, porque o São Tomás de Aquino, ele assume as ideias do Aristóteles. Então, se a gente não sabe elas, a gente precisa de retomar algumas coisas, não é? Então, alguém lembra aqui quais são as 4 causas para qualquer coisa existir que o Aristóteles definiu? Toda coisa para existir tem que ter 4 causas. Uma delas é a material, formal, eficiente e final. Lembra disso aqui? Alguém, meninos? Me fala um objeto qualquer. Eu lembro, a professora explicou da cadeira, por exemplo, a causa material. Então vamos começar aqui com esse exemplo que você está dando aí. Vamos buscar aqui no Google, pesquisem mais no Google. Você quer falar de uma cadeira? Você que lembrou da cadeira aí, me fala um objeto que você gostaria que a gente fizesse o estudo das causas dela com base em Aristóteles. Foi Natália? Quem falou? Oi, foi eu, professor. Uai, vamos... Faz então sei lá... Pensa em um, professor. O senhor que está com a cabeça aí pensando. Uma casa. Tem um monte de coisa aqui. Vamos ver. Quando eu estou dando aula, na aula presencial, sempre eu uso o mesmo objeto. Qual que é? O apagador. Né? Agora, vamos usar o apagador também, só porque se nós estivéssemos na escola eu ia usar o apagador mesmo, né? Para falar desse assunto. E aí, vamos pegar aqui um apagador. Ninguém sabe o que é apagador. Está me mostrando coisa de acender a luz. Um apagador escolar. Vamos ver se acha aqui, só para ficar bonitinho. Aí o sujeito me mostra só a imagem de... Coloca apagador de lousa, professora, acho que aparece. É difícil esse povo não entender que a gente fala de modo tão direto. Olha, não apareceu uma foto de apagador na busca direta aqui do Google. Coloca apagador de quadro de giz, professor. Às vezes aparece. Quadro negro. Quadro de giz. Nossa, essa para mim agora ficou para a história. O Google não entende, não conhece esse objeto, o apagador.
O professor, mas quando é assim é porque é outro nome, é porque nós é goiano, nós temos mania de ter outros nomes pra gente aqui, é outros trem diferente. Ai, meu Deus, apagador de madeira. Vamos ver se Faz tem. outra coisa. Vai ter que ser outra coisa, porque essa aqui já tá ficando. Vamos pegar o lápis Borracha, ué. Aqui tem lápis, vamos pegar o lápis. Seria a imagem aqui. Para fazer uma análise, na verdade, então, Aristóteles fez essa análise de modo para se pensar que toda coisa para existir, antes de existir o lápis, existe um material. Que material que foi esse? Um material que foi possível criar o lápis. Madeira. Vamos resumir aqui em madeira. Madeira. Essa madeira está na forma de Lápis. lápis. Agora, o que foi preciso? Foi preciso uma força eficiente, que foi capaz de pegar a madeira e transformar em lápis. Pegou a madeira e deixou de ser madeira e mostrar, ou melhor, não deixou de ser madeira, continua sendo madeira, mas a madeira apresentada na forma de lápis. O que foi a força eficiente que fez essa transformação acontecer? O ser humano. Especificamente o fabricante de lápis, né? Fabricante de lápis. Só para ficar mais direitinho aqui. Agora, o que acontece? Qual que é a causa final? Escrever? Para que o lápis serve? Escrever. A causa final. Aí é aquela questão, ele só serve para isso? Uma vez, quando eu era bem mais novo que vocês, eu tive uma desavença na escola, um probleminha básico, e com o meu lápis eu levei uma suspensão, na verdade, porque eu usei o meu lápis, não foi para escrever, eu usei meu lápis para outra coisa, que saiu sangue do meu colega, e aí eu levei uma suspensão e uma surra, claro, né? Porque eu não usei o lápis para escrever. Mas ele serviu para outra coisa, entendeu? Então, a causa final do lápis é a coisa talvez mais difícil de você ter a noção, né? Por quê? Porque cada coisa pode servir para muitas outras coisas além daquilo que foi definido ali, certo? Mas tem uma ideia inicial. Essa ideia inicial vocês disseram aí que é para escrever, não é? Mas não só isso. Agora, me diga assim, quando é que foi definido que o lápis serviria para escrever? Foi antes dele existir ou depois dele existir? Eu acho que foi depois. Antes. Vocês falaram tudo junto Professor, aí. Eu acho que foi antes, porque, tipo assim, não faz sentido eles criar o lápis e depois, nossa, que legal. É para escrever. Eu acho que eles pensaram antes. Ideia, certo? Anterior à existência do objeto. Isso que você acabou de dizer aí. Então, se você tivesse apenas encontrado um lápis, aí você podia dar uma definição posterior a que eu posso usar esse lápis aqui. Como foi o caso da madeira. Encontrei a madeira, e aí, essa madeira serve de material para mim colocar ela na forma de lápis, certo? E eu tenho uma força capaz de transformar essa madeira em lápis, né? Mas para que serve o lápis? Então, eu preciso do objeto para escrever, não existe. Vou criar uma coisa. Tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Cheguei no lápis. Certo? Então, essa causa eficiente aqui está na ideia. E aí, se você quer numa visão aristotélica, está na ideia, no mundo das ideias. Em Aristóteles, a ideia está onde? Está em Deus, que criou tudo e criou todos. Né? E aí, por isso que você tem essa ideia da existência de tudo quanto há. Com base nesse conceito, jovens e meninos e meninas, com base nessas causas para tudo existir, que o Aristóteles definiu, o São Tomás de Aquino
Então, ele quis fazer a prova da existência de Deus com base em 5 elementos que são necessários você aceitar como prova da existência de Deus. Certo? Primeiro deles. Olha aqui. Leia para mim alguém, por favor, aí. Primeiro motor, tudo que move é movido por outro ser, que é Deus, pois Deus é o primeiro motor de tudo. Beleza. Então, lembrando da história da criação do mundo, para as coisas acontecerem, para a árvore, sabe, a semente germinar, a árvore crescer, dar fruto, aquele fruto cair, no fruto tem uma semente que nasce outra árvore, sabe? O ato de nós estarmos crescendo e nos desenvolvendo, né? O ato de fecundar, né? Ou seja, a menina engravida e aquela vida é gerada dentro dela, cresce nela, até que nasce dela, e essa vida que nasceu dela tá pronta para gerar outras vidas, entendeu? Então, se você olhar à sua volta, principalmente quando você conseguir ver natureza, não veja parede, não veja vidro, não veja ferro, não. Olha coisas vivas na natureza. Você está vendo que está tudo em movimento. E o que faz essas coisas se movimentarem? Então tem que ter tido um primeiro motor que gera um movimento. E aí, esse motor é Deus. Está convencido? Se você não estiver convencido ainda, tem mais. Olha a segunda causa. Por favor, alguém? A causa eficiente. Vai lá, Matheus. Vamos os homens agora. Depois a Bárbara lê o próximo. A causa eficiente. Tudo que existe é feito de alguma coisa. Então é necessário chegar a uma primeira causa eficiente responsável por tudo. Esta causa é Deus. Está convencido já? Entendeu? Né? Então, para que as coisas aconteçam, para que a coisa se transforme, para que a coisa se movimenta, eu preciso ter essa força que direciona, essa força que organiza, né? É a eficiência que está toda presente em Deus. Essa é a segunda prova. Terceira prova. Vai lá, Bárbara, por favor. Ser necessário é ser contingente. É preciso admitir que há um ser que sempre existiu, um ser absolutamente necessário, que não tenha fora de si a causa de sua existência, que seja a causa de todos os seres contingentes. Esse ser necessário é Deus. Entendeu? Então, o que é ser contingente? É aquele que é carente, que falta alguma coisa, que não está completo, né? Mas para mim pensar que eu falta alguma coisa, que eu não estou completo, eu tenho que ter a ideia de que existe alguma coisa que seja completa, certo? Para fazer a comparação. Porque se eu não tivesse ideia de que existe alguma coisa completa, eu não pensaria que eu sou incompleto. Viu a lógica? Então, se tem uma coisa que é completa, que coisa que é essa? Uai, só pode ser Deus. Entendeu? Então, por isso que, para me provar que a existência que Deus existe, eu tenho que entender que ele é necessário. Ele é necessário. Não sei se essas provas estão te convencendo, né? Mas são as provas que ele organizou e que se mantêm. Não se iluda muito, porque o Descartes vai destruir uma a cada uma delas lá na filosofia dele, depois aqui de uns 500 anos, mais ou menos, depois do São Tomás de Aquino, tá? Mas vamos lá. A quarta causa. Graus de perfeição. Existem graus de perfeição. Existe, portanto, um ser máximo de bondade, de beleza, de poder, de verdade, sendo um ser pleno. Esse ser é Deus. A mesma comparação que a gente faz, né? Porque se eu penso que eu sou imperfeito, então eu tenho a ideia de que existe alguma coisa que seja perfeita. E qual que é a única coisa perfeita que pode existir? Esse ser é Deus, né? Então, ou seja, está te convencendo e já te definindo logo, você não tem muito para sair. Ou seja, tá vendo? Eu estou explicando racionalmente cada coisa, mas eu estou fundamentado na fé de que Deus existe. Aí que se estabelece a filosofia desse Tomás de Aquino.
E o último, a finalidade, entendeu? Lembrar da causa eficiente do Aristóteles, a causa material do Aristóteles, percebe? E aqui a causa final do Aristóteles, que o São Tomás de Aquino assume, porque todas as coisas têm sua finalidade, né? E existe um ser que é inteligente, um ser que pensou todas as coisas, um ser que criou a natureza de todas as coisas para cumprirem seus objetivos corretos, que esse ser é Deus. Beleza? Já Professor? passou? Sim. Uma coisa assim que eu já vi falando é que Deus criou a gente porque ele queria compartilhar o amor, ele queria compartilhar essas coisas. Porque imagina, ter a perfeição toda, mas não poder compartilhar com ninguém, sabe? Aí é uma forma também que eu acho que se enquadra aí nessas coisas que o São Tomás de Aquino está falando, não é? O Estela, isso é da doutrina, tá totalmente certo, beleza. Mas se ele é perfeito, ele não ia sentir falta de nós, não, ô Estela. Não ia sentir falta de nada, não. Você tá entendendo? Então, ou seja, a própria lógica do argumento é complicada aí. Se ele tá pleno lá, ele vai lembrar de quem? Já tá pleno. Isso assim, só pensando na lógica, né? Hã? A questão é que não é sentir falta. A questão é criar, porque querer compartilhar esse amor com outras pessoas. É ter muito amor e querer compartilhar. Não, tudo bem. Uhum. É isso mesmo. Tá ótimo. Pessoal, já passou 2 minutos aí do seu tempo, né? Vocês têm que passar para outra aula. E aí tem tarefa aí para fazer. Então, vocês leiam o texto, leia aí o blog. Tem aqui, olha, Não, é só isso mesmo. É só a leitura mesmo. Semana que vem eu repasso um pouquinho esse negócio do quadrivium e trivium, né? Mas aí vocês podem fazer a tarefa já. Qualquer dúvida, me chama no privado, tá? Bom dia. Tudo de bom para vocês. Tchau, professor. Não. Participação só. Portfólios são só 2 e já passaram, tá? Tchau, professor.